Preciso começar a escrever a minha dissertação, a minha tese, mas eu tô com uma preguiça. Olá, para quem não me conhece, eu sou Alex Tavares, sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado a recursos hídricos, mestre em modelagem computacional. E o assunto de hoje ele é um pouco polêmico, né? Porque a, você tem que desenvolver as suas coisas da sua pesquisa, você tem que começar a escrever, você tem que começar a gerar soluções e você está com uma preguiça de fazer isso, você está procrastinando, você está jogando isso para frente, você está empurrando isso com a barriga toda a vida para frente. Amanhã eu faço. A gente precisa parar para analisar até onde eu estou empurrando isso para frente porque eu tô cansado, né? O dia foi exaustivo, a semana foi muito cansativa e até onde eu estou empurrando para frente por falta de ideia, por falta de pensar e de conseguir começar a resolver alguns problemas, né? Ou obter soluções para o problema que eu estou buscando resolver, né? Então é muito comum que a gente, no momento que a gente está fazendo as disciplinas, né, no mestrado, no doutorado, ou até mesmo na graduação, né, fazendo as disciplinas, a gente está numa zona de conforto até então, porque você tem a questão da disciplina que você tem que ser aprovado, você tem que passar na disciplina, mas, por outro lado, você vai, se você estuda, né, vai lá, faz a prova, foi aprovado, vai embora, continua fazendo o curso. O problema é que em algum momento as disciplinas acabam. No caso de um mestrado, de um doutorado, essas disciplinas elas acabam. E aí é um momento em que você tem uma outra responsabilidade, é um momento em que você está sozinho a partir dali, né? Sozinho entre aspas, né? Você tem seu orientador, mas aí você já não tem mais o colega para te ajudar, né? Como você tem numa disciplina, quando você vai fazer uma prova, um exercício, uma atividade, né? Você está sozinho numa etapa que é onde você tem que começar a pesquisar, né, e escrever a sua dissertação, no caso do mestrado, ou a sua tese, no caso do doutorado, né? E aí é muito comum que a gente comece a jogar para frente. Amanhã eu começo. Hoje eu estou cansado, amanhã eu começo. E isso também acontece quando você está desenvolvendo a sua pesquisa e chega num ponto que você agarra, né? E você começa a tentar pensar em soluções e você não consegue pensar em uma solução que resolva aquele problema naquele momento, e aí você tende a deixar para amanhã. E aí é onde muitos alunos, né, eles se perdem no processo, porque na verdade eles estão deixando para amanhã porque eles não estão conseguindo uma solução para o problema hoje. E isso é complicado, porque você vai jogando para amanhã, amanhã você não tem ainda a solução daquele problema, você joga para amanhã, e você começa a procrastinar, jogar aquilo sempre para frente, e vai fazer outra coisa, e é onde muitos alunos se veem perdidos, e eu conheço casos de perto, alunos que pararam de fazer o seu curso, desistiram, porque não estava conseguindo dar andamento na sua pesquisa, né? E aí esse aluno ele fica meio perdido e ele fala, não vou conseguir. E ele já não tem mais aquele colega, porque não é aquele exercício, não é aquela atividade em grupo, não é um seminário que ele tem que apresentar, que ele consegue chegar para um colega e consultar alguma coisa do problema para o colega. É uma fase onde o aluno está praticamente sozinho, né?
Ele e o orientador dele. E o orientador ele tem um papel, né, de orientar, mas o aluno ele tem que propor as ideias, as soluções, né, ele tem que seguir com a sua pesquisa. E aí é muito comum que, ao não conseguir obter uma determinada solução ou se deparar com um problema no meio da sua pesquisa, você começa a procrastinar, jogar aquilo ali para frente, empurrar com a barriga. Amanhã eu faço, depois eu vejo isso. Né? Vou assistir uma outra coisa para aliviar a mente, mas depois eu volto e vejo e aí você não volta mais. E quando você vê, você já está sem tempo para poder mudar a sua pesquisa, ou você está sem tempo para até mesmo para terminar o que você já começou, né? Então você tem que ter um certo cuidado com esse jogar para frente. Você tem que estabelecer um cronograma mais concreto possível. Eu falo isso porque às vezes a gente coloca um cronograma, e o cronograma, quando a gente vai na prática, às vezes a gente tem dificuldade de seguir aquele cronograma ali. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, às vezes a gente adianta um pouco. Apesar que, na minha opinião, adiantar um cronograma não é um problema. É ótimo. Quando você tem um planejamento, você monta um cronograma e você consegue fazer além do que aquele cronograma te propõe, né? Então, eu acho que o problema são os atrasos, né? Você tem um cronograma que no dia X você ia entregar uma determinada solução, algo né, da sua pesquisa pronta, e aquilo não aconteceu e você precisa de mais tempo. Então, aí eu acho que é mais perigoso, né? Aí que mora o perigo. E aí você tem que ter muito cuidado com a procrastinação, com essa coisa de jogar para frente, porque o tempo vai passando. No doutorado isso é mais perigoso, né? No mestrado, como são 2 anos e você começa a fazer sua pesquisa praticamente no último ano, né? Você tem 1 ano, você sabe que você não tem tempo. O doutorado, você faz ali mais ou menos 2 anos e meio de disciplina e te sobra 1 ano e meio para você poder fazer sua pesquisa, se você já não começou essa pesquisa, por exemplo, como foi o meu caso, né, que eu comecei no primeiro semestre já, né? Então, assim, você tem mais tempo, digamos assim, para resolver os seus problemas e dar continuidade à sua pesquisa. E aí o problema é que quanto mais tempo você tem, mais você tende a deixar para depois, né? Porque você pensa, eu vou deixar para semana que vem eu vou ver isso, porque ainda falta muito tempo. Então você tem que ter muito cuidado com essa procrastinação, tá? Com esse empurrar para frente, depois eu faço, né? Aqui eu escrevi um livro rumo ao doutorado, né? Um guia completo para o sucesso acadêmico. E desse livro eu falo um pouquinho de como a gente tentar superar a procrastinação, né? O que a gente pode fazer para superar essa procrastinação. Eu vou deixar o link do livro na descrição, tá? Para quem se interessar em comprar e dar uma olhada, tá? Esse livro é um livro voltado para vida acadêmica. Eu falo rumo ao doutorado, né? Eu falo muito do doutorado no livro, mas é um livro que, se você está, por exemplo, na graduação, ele é um livro interessante para você, porque é só você trocar a ideia de tese por TCC, né? No mestrado é só você trocar a ideia de tese por dissertação, mas essa questão da procrastinação, ela está em todos esses níveis, né? Acho que na graduação também você tem que escrever seu TCC, você tem que fazer seu trabalho. Se você é da área de sistemas, por exemplo, você tem que desenvolver um sistema e escrever um TCC, e isso demanda tempo. E quem programa, eu falo isso por experiência, tem um desafio a mais, porque você tem os seus problemas com o algoritmo que te tomam um tempo gigante, tanto quanto escrever. Então você tem um trabalho meio que dobrado, né? O seu tempo se reduz muito mais, porque você tem que escrever um algoritmo, você tem que coletar os resultados daquele algoritmo e escrever aquilo. E o problema é que o algoritmo é uma outra questão que às vezes você fica agarrado com aquilo, né? Então,
Se você, por exemplo, é na área de sistemas, na área de matemática aplicada, matemática computacional, modelagem computacional, isso vai acontecer também. Você vai ter um probleminha com o seu algoritmo ou alguns problemas que você não sabe como resolver e você vai ficar agarrado naquilo e você tende a jogar para frente, né, o seu projeto ou a sua tese, o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo, né? E aí você não pode cair nessa procrastinação, você não pode deixar isso acontecer, você não pode atrasar, você não pode jogar para frente. Você tem que tentar, quando você tem um problema, você tem que tentar resolver esse problema de uma outra forma, mesmo que às vezes a solução não seja o que você estava pensando, da forma como você estava pensando, porque isso sim vai acontecer com muita, frequência que você planeja na sua cabeça uma coisa e você precisa adaptar um pouquinho o seu trabalho, o seu algoritmo, a sua tese ali, e para poder dar continuidade ao que você está fazendo, né? Isso faz parte do processo. Então, o importante é você não deixar para depois. Se você tem um cronograma que você tem que cumprir, cumpra aquele cronograma. Você pode até antecipar aquele cronograma, tá? E aí você pode acrescentar mais coisas e conseguir fazer mais coisas porque você antecipou seu cronograma, né? Mas nunca deixe vencer aquele cronograma do que você tem a entregar, né? E é um cronograma que você senta com seu orientador geralmente e você pensa ali um tempo que é razoável para você resolver aquelas coisas. E se você não jogar para frente, não deixar para depois, é muito provável que a sua pesquisa ela ande de forma mais tranquila e sem muito problema, além das questões que acontecem, né, que você às vezes não consegue achar uma solução, isso faz parte. Mas você está entregando e está propondo alguma coisa e você está se desviando às vezes de alguns problemas, porque às vezes você tem um problema que você não consegue resolver, você consegue dar a volta nele, tá? Então é interessante que o importante, né, é que você não jogue para frente o que você tem que fazer agora, tá? E no seu cronograma você já vai deixar um tempo para poder descansar, né? Então, para quem estiver interessado ou quiser saber um pouco mais da vida acadêmica, como que funciona, tá aqui um livro que é interessante, Rumo ao Doutorado, um guia completo para o sucesso acadêmico, tá? Apesar de ser um livro que fala do doutorado, passa um pouco da minha experiência para o doutorado, é um livro que te ajuda na sua, vai te ajudar na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado. E para quem tiver curiosidade também, né, para saber como é que funciona a vida acadêmica, é, para quem diz que você só está estudando, para que serve isso, estudar não vale a pena, né? É um livro que relata a vida de uma pessoa acadêmica, né, pessoa que resolveu prosseguir com seus estudos, né, e isso vale a pena, obviamente que vale, né? Mas é um livro interessante para quem quiser descobrir como é que funciona a vida acadêmica ou tiver interessado em dar continuidade à sua vida acadêmica, tá? E nele eu abordo essa questão de você deixar para depois, né? O que você pode resolver agora, tá? Então, até a próxima, obrigado por ter ficado até aqui.